Fala aí, meus queridos, beleza? Carlos aqui. Estamos iniciando a nossa 8ª aula do curso de VTEX I/O Blocos Básicos. Nas aulas anteriores a gente acabou vendo como configurar o nosso ambiente e acabamos implementando essa barrinha aqui de topo, contendo alguns textos, trabalhando com Flex Layout, criando um certo grid, beleza? Tomei a liberdade de fazer algumas correções aqui antes de iniciar o vídeo, que no layout ele utiliza duas fontes. A loja em si utiliza Lato como padrão e em determinados locais ela utiliza Josephine Sans. Então eu fui lá no Google Fontes, baixei essas fontes, tá? Fiz a importação delas aqui. Se você não sabe como importar, como usar o Builder de Assets, volta alguns vídeos ou vai aparecer alguma coisa aqui na tela para você voltar para esse vídeo específico. Estou aprendendo a mexer com isso ainda, mas tem um vídeo que ensina exatamente isso. Então, fiz a importação das minhas fontes dentro de Assets, fui lá no meu fonteface.css, importei, fiz a declaração de ambas as fontes, tá? Falei aqui no meu style.json que o site como um todo, ele vai ter como padrão a Lato, beleza? Como fonte. Em determinados locais, nós vamos estar utilizando a Josephine Sans. É o caso da nossa barra de topo. Os textos de lá, eles têm que ser renderizados com fonte family Josephine Sans, para ficar o mais próximo possível do nosso layout. Então é exatamente isso que eu fiz aqui e a gente chegou nesse resultado aqui que está muito próximo, mas muito próximo mesmo do nosso layout, beleza? Olha só, vamos dar uma conferida. Opa, bem parecido, beleza? Pessoal, e hoje eu vou estar pulando um pouco o menu aqui para fazer uma aulinha um pouco mais rápida com vocês, que eu quero falar para vocês de 3 blocos, além da organização de pastas, de novo. Nós vamos estar organizando ali a nossa home entre desktop, mobile e tablet. Nós vamos estar declarando blocos específicos para cada media carry e como que a gente vai fazer com que esses blocos sejam renderizados nas media carries específicas que a gente quer. Nós vamos usar o bloco de responsive layout para isso. Basicamente, o responsive layout é como se fosse um media carry do Bootstrap, tá? Então ele é o responsável, tipo, tá definindo lá no responsive layout.desktop, vai pegar só desktop, o phone vai pegar só mobile e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui, pessoal, é mexer na estrutura do nosso projeto, tá? Então aqui na home eu tomei a liberdade de limpar a nossa home, então vocês podem ver que aqui eu só tenho o header hoje e a nossa barra de topo que foi implementada e todo o miolo aqui ele sumiu, porque eu removi aqui do nosso código. Beleza. Primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, é implementar o responsive layout. Então eu já sei que nós vamos trabalhar no desktop, então eu vou implementar o responsive layout.desktop. E aí, pessoal, concordam comigo que vocês vão trabalhar com a questão da responsividade em outras páginas? Então nós somos obrigados a inserir o identificador aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui esse responsive layout desktop, ele é específico da home, #home, beleza? Feito isso, vamos salvar aqui e vai dar um errinho porque ainda não declaramos esse bloco. Beleza. Agora, pessoal, começa a mágica aqui, a questão da organização do código. A gente vai vir dentro daquela pastinha que eu falei para vocês criarem nas aulas anteriores, para separar aqui por media carry. Então, dentro de desktop, eu vou criar um home desktop JSON e vou fazer a declaração de um objeto e vou falar que aqui eu vou literalmente declarar o meu bloco responsive layout. Então, vocês já começam a perceber aqui a questão da organização, pessoal. Antes eu teria, tipo, digamos, uns 10 blocos implementados tudo aqui para baixo. Ou seja, poderia fazer umas 500 linhas ali. Agora, a gente vai ter tudo separadinho por media carry dentro da pastinha específica, bem bonitinho, beleza? Então, declarei aqui o meu responsive layout desktop. Vou falar que ele recebe alguns filhos. Por enquanto, nenhum, tá bom? Vai ser vazio, só para sumir o nosso erro aqui do console. Beleza, sumiu o nosso erro aqui do console, pessoal. Agora que a gente já sabe como implementar o responsive layout, começamos a organizar aqui os nossos arquivos, os nossos blocos dentro de cada pastinha. Vamos só dar uma melhorada aqui, vamos implementar o home mobile também. Vamos implementar o home tablet JSON e vamos já criar a estruturinha deles. Então aqui eu vou ter o responsive layout.tablet, #home. É bem importante o identificador, tá, pessoal? Não esqueçam do identificador. Sem ele é bem complexo. Depois, mais pra frente, vocês vão perceber que se a gente não trabalha bem com a organização do código, não separa tudo bem certinho por media carry, por pastas, quando você volta no código depois de um mês ou 2 semanas, é bem complexo dar manutenção nele, tá? Então, beleza. Só fiz a declaração aqui. Vou chamar no meu arquivo principal
todos eles também, tá? Então aqui nós vamos trocar para fone, para tablet, e depois nós vamos trocar para fone. Eu vou manter o tablet e o fone como vazio, não vai renderizar nada nessas media carriers ainda. E vamos lá para o nosso desktop. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu criei alguma coisa errada. Deixa eu deletar isso aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, pessoal. Pera aí. Copiar aqui e criar de novo. Home tablet JSON. Ah, tá. Agora foi. Beleza. Agora tá certinho. Vamos ver se vai sumir o erro do nosso terminal. Bugou aqui. Vamos linkar de novo. Fechou. Enquanto ele linka ali, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai implementar o list context. O que é o list context? Basicamente, ele cria um contexto para a gente. E nós vamos criar um contexto de imagem. Então, a gente vai estar implementando o listContext.image. Ou seja, vamos criar um contexto de imagem para a gente usar esse contexto em outro bloco. Beleza? Então, vamos primeiro fazer a implementação do listContext para a gente ver como ele funciona e como ele é declarado. Vamos lá, então. Basicamente, eu vou declarar listContext.image, image list, porque ele é uma listagem de imagens, beleza? E vamos definir também, a gente vai definir para ele o identificador. Eu sempre costumo colocar identificador para tudo, tá, pessoal? Beleza. Feito isso, pessoal, basicamente agora nós temos a opção de passar um children aqui. Esse children é o que vai receber o nosso contexto que a gente está declarando aqui depois. Só que antes disso, a gente tem que falar que esse contexto ele recebe alguma coisa, né? Senão eu estou criando um contexto vazio ali. Então, como a gente está criando um contexto de imagem, a gente vai ter que inserir imagens dentro dele. Basicamente, eu vou declarar aqui umas props, tá? Essas props, ele vai receber um height, uma altura. Eu vou colocar que essa altura ela vai ser... Deixa eu só olhar o layout aqui. A altura é 764. Perfeito. E agora, pessoal, a gente vai declarar um array de imagens. Beleza? Ou seja, agora a gente está falando que esse contexto ele não é mais vazio. Ele recebe um array de imagens. Então, a gente vai falar aqui que esse images ele recebe um array. E cada image ela tem que ser um objeto. Então, a gente vai criar aqui o image, que é o primeiro, ele sempre vai ser referente ao desktop. Então, aqui é o do desktop, tá? E eu já vou passar o caminho da minha imagem, que eu também, antes de iniciar o vídeo, tomei a liberdade de fazer a importação aqui, para economizar tempo. Então, eu peguei a nossa imagem ali, fiz a importação dela aqui para dentro do projeto, e agora eu já vou declarar que eu vou usar ela aqui. Então, assets, raiz é assets, barra images, barra banners, barra nome do meu banner full.png. Perfeito. Pessoal, a segunda imagem ela é sempre a imagem do mobile. A nomenclatura ela é bem explícita, tá? Então vamos lá. Mobile image. Isso mesmo. Eu vou deixar vazio por enquanto, porque a gente não vai trabalhar com mobile por enquanto nessa aula. Beleza? Por enquanto nessa playlist, eu acho, na real. E fechou. Colocamos aqui, temos dois banners iguais mesmo, não tem problema, tá? Então aqui, pessoal, basicamente a gente acabou de criar o nosso contexto de listagem de imagem e definiu o conteúdo dele. Basicamente é assim que se declara, cria-se um contexto e declara um conteúdo nele. Fechou. Agora, pessoal, esse contexto ele vai ser usado em algum lugar. Ou seja, nós vamos definir agora aqui o local onde ele vai ser utilizado. Como eu quero criar um carrossel ali, isso aqui depois vai ser vários banners que vai ficar passando autoplay, digamos assim, e vai ficar passando automático. A gente vai definir agora o slider layout. O slider layout é como que, para quem vem lá do HTML, JavaScript, lembra daquela lib chamada Slick? O slider layout é basicamente aquilo, a mesma coisa, para fazer aquele carrosselzinho e fornece algumas props para a gente estar usando, que vão adicionar as arrows, os dots e assim por diante. Então vamos lá. Vamos definir aqui um filho como slider layout banner, beleza? E definimos aqui e vamos criar. Como é que é a estrutura do nosso slider layout, pessoal? Basicamente, o nosso slider layout ele também recebe props. Então a gente vai definir aqui item per page. O nosso item per page é desktop. Eu vou querer 1 nesse caso. Vou copiar aqui porque todos eles vão ser 1. Então aqui eu vou ter tablet. E aqui eu vou ter phone. Fechou. Pessoal, agora
vem o X da questão aqui. A gente pode definir mais umas props para eles. Opa, coloquei erradinho aqui. Vou colocar que ele é infinity false. E eu vou querer... Deixa eu só olhar o nosso layout aqui. Ver se ele tem as arrows. Acho que eu deletei elas para pegar Opa, tem sim. Eu tinha deletado elas, ó. Então tem arrows não, ele tem dots. Então eu vou colocar aqui agora... show pagination dots como true, beleza? E basicamente é isso. Pessoal, o que eu fiz aqui? Basicamente eu defini a estrutura do nosso carrossel, tá? Então, o que está acontecendo aqui agora? Eu tenho o meu contexto de imagens com essas imagens dentro desse contexto e eu estou falando o quê? O meu slider layout vai ser o responsável por receber esse contexto que a gente criou aqui e renderizar esses conteúdos aqui com a funcionalidade que ele possui, beleza? Então a funcionalidade dele é fazer um carrossel. Então renderiza essas imagens para mim em formato de carrossel. E aqui basicamente definimos algumas props, quantidade de itens por página, desktop vai ser 1, tablet 1 e phone 1. Definimos que ele é infinity true e vamos renderizar as bolinhas lá no fim, que são os nossos dots. Vamos fazer a chamada do nosso list context aqui agora e vamos ver se eu estou falando bobagem ou se está tudo certo, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá ver o resultado final. Só passei uma prop aqui, que foi a show pagination dots always, que é para exibir sempre, e declarei para setinhas nunca aparecerem, beleza? Olha só, então agora a gente fez a implementação aqui, temos o nosso carrossel. Se a gente clicar, ele troca para a próxima imagem. A gente poderia deixar isso aqui disponível, colocar, sei lá, 10 imagens, 20 banners e o que vocês quisessem, beleza? Esses banners aqui, detalhe, esses blocos que a gente fez a implementação aqui, eles são altamente flexíveis e customizáveis para o cliente via Site Editor, tá? Então esses blocos nativos da VTEX, trabalhar com essa questão do List Context Image, com essa listagem de imagens e usar dentro dela um slider layout, é bem bacana e é totalmente flexível e gerenciável pelo cliente através do Site Editor, beleza? Pessoal, por hoje é só. Essa é a aula 8. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.